Abram as vossas Bíblias. Nós estamos fazendo os 40 dias por um avivamento verdadeiro. Abra suas Bíblias, Mateus 23, 12. Mateus 23, 12. Vocês fizeram uma devocional ontem, gente? Quem fez foi esse texto. Mateus 23, 12. É uma palavra de Jesus. Aqueles que acharam, põem-se de pé. E o texto também será projetado. Mas nunca deixe de trazer a sua Bíblia. Não é porque o texto está sendo projetado que você não deva trazer a sua Bíblia. E o texto de Mateus 23, 12 diz: todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Vamos fechar os nossos olhos, pôr a mão sobre o coração e pedir que Jesus possa ocupar aqui o púlpito e dizer uma palavra que te ajude, que te liberte, e que te cure, e que te faça, e que faça com que nós saiamos daqui restaurados pelo poder do Espírito Santo. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós confiamos no Senhor, na força do Seu poder. E nós pedimos, Espírito Santo, ministra sobre a Tua igreja nessa noite. Que nós, ó Deus, esvaziamos de nós mesmos e tão somente aguardamos, esperamos e confiamos na Tua providência nas nossas vidas. Que os nossos corações, ó Pai, estejam assim como alguém está com sede, querendo tomar um copo de água, que o nosso coração esteja querendo receber uma palavra de vida, uma palavra de transformação, uma palavra de libertação. Fala conosco no nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos e irmãs. Nessa semana que se iniciou em termos de oração do nosso livro dos 40 dias, ontem, nessa terceira semana, nós estamos sobre o tema condições para a vinda de um avivamento. É claro que os irmãos sabem que o avivamento ele é mandado por Deus, que ninguém pode produzir em si mesmo um avivamento, que a gente vê por aí tantos congressos, né? Congressos de avivamento. Você pode fazer um congresso. O que você não pode fazer é que naquele congresso de fato haja avivamento. Porque a agenda de Deus não somos nós que agendamos e que dizemos a hora, o momento e o jeito que Deus vai fazer o milagre, mas o que nós podemos fazer é preparar-se para encontrar com o noivo. O exemplo que a Bíblia nos dá de que Jesus é um noivo santo, puro, imaculado, e que nós, quando vamos encontrar com o noivo, nós nos preparamos, nós tiramos toda a mancha, toda a ruga, nós tiramos toda a sujeira, nós nos santificamos e nós desejamos a vinda do noivo. Isso é o que nós podemos fazer. Isso é o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer é diariamente não nos conformar com a vida que vivemos e sonhar com algo mais. Afinal de contas, nós somos metodistas e não conformistas e não comodistas. Nós somos metodistas, pessoas que constantemente não se conforma com um pouco e quer ver a glória de Deus. Você não pode se conformar, meu irmão, você não pode se conformar.
Você não pode achar que está bom, pois lá em Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você fala, do que você vê. Deus é um Deus de surpresa e de muitas surpresas grandes e poderosas para as nossas vidas. Então, as condições para o avivamento é preparar o terreno. É como você fosse plantar alguma coisa, você preparar o terreno e deixar tudo preparado, colocar o adubo, carpinar, fazer a cerca, deixar tudo pronto, mas colocar semente, mas sabendo que o fruto vem de Deus. Portanto, o avivamento, ele tira o homem da jogada. Avivamento exalta única e exclusivamente a pessoa de Jesus Cristo. Qualquer avivamento que exalta o homem, nós vemos alguns pregadores, que colocam em si mesmos os seus títulos, fulano de tal, o pregador do avivamento. Todo mundo é livre para colocar título em si mesmo, mas o avivamento ele é produzido por Deus. Só que Deus é um Deus de relacionamento, é um encontro. É um encontro entre Deus e você. Você vai na direção de Deus, Ele vem na tua direção. Você se afasta de Deus, Ele permanece aonde Ele está, esperando você voltar. Mas tem que haver um encontro mesmo. Então, irmãos, avivamento não dá glória para homem. Avivamento exalta e glorifica Jesus Cristo. As condições para um avivamento, elas são várias. Eu só quero focar, de repente, hoje, por exemplo, o livro falou sobre arrependimento. Mas eu quero focar aqui no que iniciou, que foi ontem, neste versículo de Mateus 23:12, que nós acabamos de ler. O que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. E o que o texto quer dizer é que a pessoa que gaba a si mesmo, a pessoa que elogia a si mesmo, a pessoa que engrandece a si mesmo, a pessoa que faz dela e do outro e de Deus um trampolim para subir na vida, são pessoas que são resistidas por Deus. São pessoas que podem orar, podem fazer jejum, podem fazer campanhas, podem fazer o que quiser, não há resposta de Deus, pois o orgulho afasta a presença de Deus. Jesus lembra que aquele homem e aquelas pessoas que ele estava conversando, de que aquele que se exalta, aquele que se engrandece, aquele que se ensoberbece, este será humilhado e humilhado por Deus. Eu penso, irmãos, que ser humilhado por Deus não deve ser uma coisa muito gostosa, não. Se a gente for humilhado pelas pessoas, já é algo que machuca, já é algo que produz ferida. Então imagine que o próprio Deus resolva humilhar você. É uma situação complicada. A igreja que não se humilhar diante de Deus, que bater no peito e dizer assim: nós somos bons, nós somos os melhores, sabe o que vai acontecer com ela? O próprio Deus se encarregará de humilhar essa igreja. Irmãos, talvez o maior impeditivo para que venha sobre nós um avivamento é uma palavrinha muito triste que nós usamos, volta e meia nós usamos ela. Essa palavrinha chama-se
orgulho. E orgulho, você sabe que 80% dos problemas, das picuinhas que nós temos dentro da igreja, que nós temos nas famílias, que nós temos aí fora no trabalho, é tudo por isso, orgulho. Orgulho. E você sabe que o orgulho tem um problema. A pessoa que é orgulhosa, ela não sabe. Orgulho é que nem mau hálito, você não sente, só quem está na sua frente. A gente, quando alguém chega perto da gente e dá um house, a gente já sabe, né? O recado foi transmitido, né? Por isso nunca dê house para as pessoas. Porque quando você dá house para alguém, você está dizendo, ó, o seu hálito está... E você já reparou que a pessoa, quando tem mais mau hálito, você vai afastando dela e ela vai aproximando de você? É porque ela não sente o mau hálito. O orgulhoso também é assim. Ele é orgulhoso. Mas se você disser, olha, você é orgulhoso. Olha, você tocou no calo dele, vem para cima de você, porque ele nunca sentiu. E a igreja, irmãos, nós precisamos humilhar-se pessoalmente diante de Deus e humilhar-se enquanto igreja diante de Deus. Amém, gente? Há uma igreja em Laodiceia, lá em Apocalipse 3:14. A igreja em Laodiceia, eu não vou hoje pregar sobre ela, espero um dia fazer um sermão sobre ela mais completo. Mas a igreja em Laodiceia, o seu orgulho subiu pela cabeça. E Jesus, quando vai analisar aquela igreja, porque o importante não é o que a igreja acha que é, e o importante não é quem você pensa que você é, a questão é o que Deus pensa que nós somos, e Deus não pensa, Deus tem certeza que nós somos. E a igreja em Laodiceia, o Senhor diz para ela assim, ó, vocês dizem que são ricos, estão abastados, não precisam de nada, vocês são muito bons. Sabe o que vocês são? A igreja achava que era tudo isso. E Jesus disse assim, sabe o que vocês são? Pobres, cegos e nus. E olha, irmãos, veja o que é uma interpretação da Bíblia mal feita e bem feita. Há um texto, há um versículo lá no Apocalipse 3 que nós usamos para evangelizar. Quando nós vamos evangelizar, nós vemos na maioria dos panfletos esses versículos. Eu vou falar e vocês vão completar, que vocês são fera em Bíblia, e quem não é vai ficar com a escola dominical. Mas diz assim o texto, eis que estou à porta e se abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. A gente pega esse texto para evangelizar. A gente fala, ó, Jesus está batendo a porta do seu coração, se você abrir, ele entra. Legal. Só que o texto original, a ideia do texto é, Jesus estava na porta da igreja batendo, mas ele não podia entrar, porque sobrava soberba. Sobrava vaidade. Talvez aquela igreja fosse um verdadeiro desfile de moda. Talvez aquela igreja fosse uma competição. E talvez o pastor subia no púlpito dizendo, epa, nós somos os melhores da cidade. Aí o louvor subia lá na hora dele, nós somos o melhor da cidade. E Jesus dizia, eu estou do lado de fora dessa igreja, porque é a vaidade.
Talvez, irmãos, a mesma história se repita na minha vida e na sua vida. Nós olhamos para os nossos problemas, achamos: o demônio está fazendo uma desgraça na minha vida. Eu não sei por que as coisas não dão certo. Eu oro e Deus não responde. E se eu te disser que a chance de não ser o diabo é enorme, mas o meu orgulho, a nossa vaidade é que afasta a presença de Deus. Diga comigo aí: Jesus tem misericórdia de nós. Irmãos, o mais humilde de nós ainda carrega em si muito orgulho, muita vaidade. Então a igreja, a primeira condição para a igreja receber é humildade. O contrário de orgulho é humildade. Eu já falei aqui em outros momentos, a igreja brasileira sofre hoje de uma crise de vaidade, porque nós olhamos para números, nós ostentamos que somos 30, 40 milhões de cristãos, mas há pessoas dentro da igreja que não sabem nem diferenciar a diferença de Jesus e de Genésio. Outro dia uma pessoa me falou assim: pastor, como a Bíblia diz, se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. Eu falei: não, Maomé nem está na Bíblia. Para começo de conversa, Maomé é alguém do qual nós não acreditamos como Deus. A Bíblia diz que Maomé vai até nós e nós vamos até Maomé. Olha que legal, né? Deve estar lá no Salmo 160, né, gente? E nós nos orgulhamos disso. Nós nos orgulhamos de ser uma igreja sem profundidade, de termos uma fé rasa. A fé é rasa. Vem o primeiro problema da vida, a pessoa já desiste. A fé é rasa, não tem profundidade. Não tem profundidade. Eu contei outro dia aqui do irmão que lá dentro da igreja pulava, e batia, e expulsava demônios. Passou na frente do cemitério e viu um gemido lá, saiu carregando tudo que tinha pela frente. Superficialidade de fé. Alguns textos na Bíblia, irmãos, o orgulho. Eu espero que vocês dêem muita atenção a essa pregação, porque o orgulho é um problema sério. Muito mais do que a gente possa imaginar. Muito mais. E como eu falei, o orgulho, ele é como um mau hálito, só o outro sabe que você tem. E é claro que o diabo sempre vai estimular você a dizer: não, você é um cara humilde, rapaz, você tem que ter orgulho da sua humildade. Já ouviu essa? Orgulho da sua humildade, porque você é humilde. Meu Deus do céu, né, gente? Alguns textos na Bíblia que nos dão uma noção do perigo de exaltar-se a si mesmo. O Salmo de número 138, no seu versículo 6, diz assim: ele atenta para os humildes, mas os orgulhosos ele conhece de longe. Eu achei uma explicação para esse versículo na internet que eu achei interessante. O autor diz assim, em outras palavras: Deus tem alergia aos orgulhosos. Deus não se aproxima, porque o texto é categórico. Olha a afirmação do Salmo de número 138, 6. Ele atenta aos humildes, os orgulhosos ele conhece de longe. De longe. A igreja, para experimentar o verdadeiro avivamento, você na sua vida pessoal precisa se humilhar e chorar
e clamar pela presença de Deus. Se não for assim, meus irmãos, não dá. Se não for assim, não virá avivamento. Se não for assim, Deus não visita a igreja. Algumas histórias que você já deve ter ouvido, que representa o que o orgulho é capaz de fazer. Primeiro, Lúcifer, o anjo de luz, ele estava lá no céu. E orgulhoso não gosta de servir. Se você é uma pessoa que não gosta de servir, e perdoe a franqueza, você é orgulhoso. E o Lúcifer falou assim: para que eu posso servir a Deus se eu posso ser igual a Deus? E aí o Lúcifer foi expulso do céu e trouxe uma catrefa de orgulhoso com ele. O primeiro divisor da igreja foi Lúcifer. Diz a Bíblia que ele trouxe 1/3 dos anjos. Aí eu te conto algumas histórias. O grande pregador Jim Swaggart, pregador que levava 70.000 pessoas para estádio de futebol para ouvir as suas pregações. Um dia, diz o assessor dele, o pastor coroinha dele, disse o seguinte: Jim Swaggart olhou aquele estádio cheio, lotado de gente para ver pregar e disse: Deus, realmente o Senhor precisa de mim. Caiu, sumiu. Vocês devem lembrar e terem assistido o filme Titanic. Quando as pessoas que o fizeram escreveram com letras garrafais, com letras grandes nele: com esse nem Deus pode. Onde está o Titanic, gente? Deus pode, não pode? E os Beatles também. Somos mais famosos do que Jesus Cristo. Onde estão? Então, agora nós tiramos tudo esses casos aqui contados e olhamos para nossas vidas, e olhamos para a nossa igreja, e vamos analisar as nossas vidas. Qual foi a última vez que você olhou para você no espelho e disse: Deus, tem misericórdia de mim? Qual foi a última vez que alguém chamou a sua atenção e você disse: Deus, o Senhor tem razão? Ou a pessoa chamou a sua atenção e disse: é verdade. Até os nossos inimigos, eles falam verdade sobre nós. Eles falam mais mentiras, mas eles falam também verdade sobre nós. Coisas das quais nós carecemos de uma profunda mudança. Nós, metodistas, eu tenho conversado, eu disse outro dia, conversando com o bispo, nós sofremos talvez de 2 problemas. O primeiro é que nós nos achamos muito. O segundo é que nós achamos que não somos nada. Então você tem 2 extremos. Você tem um grupo que acha assim: nós somos os melhores. E você tem um grupo que acha assim: nós não somos nada. Deus só opera na igreja do vizinho. Deus só faz na igreja do vizinho. Deus só faz com o pastor não sei das quantas. Deus só faz com o missionário. Esses 2 extremos são perigosos. Agora eu vou te mostrar, irmão.
irmã, como uma igreja humilde e como pessoas humildes atraem a presença de Deus. Você que está aqui nessa noite, você quer atrair a presença de Deus para a sua vida? É porque é uma parada aqui muito séria, né? Lá em Tiago está escrito: Deus resiste os soberbos, orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Você sabe o que é resistir? Resistir é o seguinte: numa briga, por exemplo, você vai para cima do cara, o cara resiste. A oração do orgulhoso. O orgulhoso ora e Deus vira as costas para ele. Resiste. Às vezes nós pensamos, irmãos, às vezes nós ficamos pensando assim, que as provações da nossa vida, elas vêm do diabo. Mas a maioria delas é Deus nos quebrando. Dá uma olhada nos testemunhos que você ouve por aí e veja se eu estou falando bobagem. Uma boa porcentagem das pessoas diz assim: eu era rico, ia para a praia quando queria, comia do bom e do melhor, nunca botava o pé na igreja, né? Aí eu perdi casa, perdi carro, perdi não sei o quê, perdi não sei o quê, perdi aquilo outro. Hoje eu aceitei Jesus. Uai, não foi o diabo que tirou nada seu, não, foi o amor de Deus que tirou, ué. Senão você ia com essa coisaiada toda para o inferno. Ué, isso não foi o diabo, não, gente. Isso foi Deus purinho. Foi Deus purinho, porque se Deus não tivesse tirado, o que é melhor? Você ir para o inferno rico ou ir para o céu pobre? E eu prefiro ir para o céu com um sapato velho no pé. Não foi o diabo, foi o amor de Deus. E há uma questão meio chata de se falar, mas há pessoas que nunca poderão ser muito abençoadas, porque se ela for muito abençoada, ela vai chutar a Deus. Enquanto você não aprender a ser abençoado, você não será abençoado. E não adianta brigar com o diabo, porque às vezes não é ele. Deus conhece a mim, Deus conhece você, e a nossa altivez. Outro dia eu preguei um sermão aqui, irmãos, dizendo que difícil não é passar pela prova, porque na prova você corre para Deus, você não tem o que fazer. Difícil é você ser abençoado e não largar a Deus, sabia? Difícil não é passar pela prova, não. Para a prova você vem, querendo ou não querendo, você vem. Você não tem mais, você já bateu em todas as portas, você vem arrebentado, amém, glória a Deus, veio. Agora, sabe o que é difícil? Difícil é a bênção de Deus vir sobre você e você não abandonar a Deus. Há pessoas que, se fossem muito abençoadas, a última coisa que ela faria na vida é entrar dentro de uma igreja. Ela estaria hoje na casa dela na praia. Eu não estou dizendo que você precisa viver debaixo de cacetada, mas há algumas pessoas que só reconhecem Deus no sofrimento. No sofrimento. Há algumas igrejas que Deus só vai poder entrar depois que Ele acabar com toda a glória humana, todo espetáculo humano. Há um orgulho muito forte, irmãos, que precisam ser quebrados para que a glória de Deus inunda a minha e a sua igreja, a minha e a sua vida. Então a humildade, visto que Tiago diz que Deus resiste mesmo os soberbos,
Talvez esse é um motivo que as suas orações não são respondidas. Talvez esse é o motivo. Ah, pastor, mas eu oro. Mas eu faço isso. Mas eu fiz os 40 dias. Mas eu fiz o jejum de Daniel. Eu fiz o jejum de Amós. Eu fiz o jejum de Isaías. Na verdade, o jejum de Isaías é mais complicado, né? Que de protesto, ele começa a andar descalço e nu, né? Então, esse jejum você vai ter que fazer só dentro da sua casa. De preferência, né, gente? O metodista diz os cânions que nós somos moderados no trajar. Então, você não virá para a igreja nu. Só com a alma. A alma tem que estar nu. Mas você fez tudo, aí você não encontra. Por que Deus não responde? Deus responde o vizinho. Deus responde isso aqui. Orgulho. Orgulho produz resistência de Deus. Agora vamos falar de coisa boa. Porque Deus quer curar o seu orgulho e tratá-lo nessa noite, o meu orgulho, para que nós sejamos ouvidos de Deus. Amém? Olha o texto que eu usei aqui do Salmo 138, versículo 6 diz: o orgulhoso ele conhece de longe, mas ele caminha com os humildes. Se é uma pessoa humilde, irmão, Deus caminha com você. Deus gosta de você. Deus ouve a tua oração. Deus tem um prazer de estar na sua presença. Quando eu dou minhas aulas lá no SEMEC, eu digo para os meninos que estão começando a pregar, eu digo assim, olha, sobe pequeno, que Deus pode fazer você descer grande. Se você subir grande, você vai descer pequeno, porque ninguém toca na glória de Deus e fica ileso. O que é ser humilde? Já disse aqui, vou repetir, ser humilde não é pobre, tem pobre orgulhoso aí de sobra. Ser humilde não é não ter dinheiro. Ser humilde é ter um espírito manso, pois a Bíblia diz, os mansos herdarão a terra. Os mansos. A Bíblia não fala que os orgulhosos, eu sou uma pessoa violenta. Sabe o que é uma pessoa violenta, irmão? Uma pessoa orgulhosa. Os orgulhosos são violentos. Deus habita com os humildes. Lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 2, também diz que os orgulhosos, eles, quando têm o poder, eles trazem perigo. Mas os humildes vivem a sabedoria de Deus. Olha que coisa profunda, né, gente? Olha que coisa profunda. Os humildes vivem a sabedoria de Deus. A pessoa é simples. A pessoa é dependente da graça. A pessoa, ela chega para orar com o coração contrito. Eu queria que você, de repente, abrisse aí no Isaías 57:15. Porque o Isaías 57:15 é algo desafiador para nós. É algo de arrepiar os cabelos. O Isaías 57:15, o Senhor diz: eu sou o Altíssimo, que habita no Altíssimo, que habita nos céus, mas eu habito com os humildes. Eu sou Deus. Eu sou grande. Eu tenho o mundo na palma da minha mão. Tudo que existe foi eu que criei. Tudo que há tem o meu dedo.
Mas tem uma coisa: eu habito com os humildes. Vocês olharam aí esse texto? Como diria o apóstolo Valdemiro, é forte, não é, gente? Esse texto aí é forte, Brasil. É muito forte. O Deus do alto, do céu, do sublime, habita com os humildes. Eu quero ser cada dia mais humilde, e vocês também, para que Deus habite com a gente. O orgulhoso espanta a Deus. O narcisista só sabe falar de si mesmo. Vocês conhecem um homem na Bíblia? Quem falar o nome dele vai ganhar um pontinho. Um homem na Bíblia que, tão orgulhoso que era, o Senhor fez com que ele virasse quase que como um burro, que ele tivesse que pastar. Alguém sabe o nome desse cidadão aí? O rei Nabucodonosor. Deus fez ele pastar, comer grama. E disse o profeta para ele, por causa do seu orgulho, por causa da sua vaidade. Porque, irmão, você pode esconder o seu orgulho do pastor, da igreja, mas fique tranquilo, que Deus, pelo amor, não pela ruindade, não pela maldade, ao contrário, pelo amor, Ele vai tirar o seu orgulho. E assim, Ele quer tirar por bem. Mas se for preciso dar uma apertadinha na fivela, fica tranquilo, Ele dá. Ele fez o Nabucodonosor pastar, por que Ele não vai fazer alguma coisa comigo e com você? O que nós temos a mais ou menos do que o Nabucodonosor? E aí, irmãos, a igreja avivada, precisa olhar para o seu seguidor, para o seu mestre, para o seu fundador. O fundador da igreja é Jesus. Amém? Edificarei a minha igreja. Então foi Ele que edificou. Edificar é o mesmo que construir. O fundador da igreja deu o maior exemplo de humildade. Ele não entrou em Jerusalém num helicóptero. Ele não entrou na época numa carruagem, que era o transporte do rei. Ele entrou em Jerusalém em um jumentinho. Ele preferiu dar honra do que ser honrado. Ele preferiu servir do que ser servido. E a igreja, às vezes, imita mais o comportamento do mal do que o comportamento do mestre, que se esvaziou. Lá em Filipenses diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes ele esvaziou-se, ele se quebrantou, ele serviu, e nós vivemos correndo atrás de tudo que Jesus rejeitou. A igreja corre atrás do que Jesus rejeitou. A igreja que diz ser dele corre atrás do poder. Jesus chutou o poder. A igreja anda correndo atrás da fama. Todo mundo faz tudo para buscar algum lugar no planeta da fama. Tem gente que faz qualquer negócio para ser famoso. Tem gente que faz coisas assim absurdo para ser famoso. Jesus rejeitou tudo isso. Jesus fugiu de tudo isso. O que Jesus procurou foi os corações das pessoas. O que Jesus foi atrás
foi dos pobres, humilhados e desamparados. A igreja hoje no Brasil pregando o seguinte: olha, nós temos que ir atrás dos ricos. Ricos têm dinheiro para dar dízimo. Gente, eu tenho que ir atrás de todo mundo, de rico, de pobre, de todas as pessoas, porque todas são amadas e escolhidas para ver a salvação de Jesus. Só há uma forma para nós recebermos um avivamento: é nós descermos do salto na vida pessoal, comunitária, coletiva. Só há uma chance de nós experimentarmos um avivamento: é olhar para dentro de nós e matar o nosso próprio Deus, que somos nós mesmos. Porque o orgulhoso, o Deus dele é ele mesmo. O orgulhoso não se curva diante de ninguém. Mas sabe, irmãos, o humilde é aquele que atrai a presença de Deus por reconhecer as suas misérias. Assim, né? Miseráveis todos nós somos. Só que tem dois grupos. O grupo que sabe que é e pede graça para Deus, e o grupo que sabe, que acha que não é e que está bem. Uma das orações mais bonitas da Bíblia é lá de Lucas 18, quando está o publicano e o fariseu. O publicano, que era o cobrador de impostos da época, o político da época, o fariseu, que era o religioso, o pastor, o bispo, o padre, o monsenhor, alguma coisa do gênero. O pastor, aí o fariseu chega diante de Deus e diz assim: eu dou graças. Com aquela voz, né, Gui? Eu dou graças, porque eu não sou como aquele publicano que está ali. E o publicano ora de cabeça baixa, dizendo: Deus tem misericórdia de mim. Qual a oração que Deus ouviu? A do publicano. Porque o publicano não invoca a misericórdia própria, ele invoca a misericórdia de Deus. O avivamento não vai vir por causa do que você faz, o avivamento virá por causa da graça de Deus. Porque, irmãos, a gente tem que se santificar, mas a nossa santificação não pode servir de chantagem para Deus. Ó, Deus, olha o que eu estou fazendo, Deus, por que não vem? Não pode. Jesus, talvez seja por isso que as pessoas o mataram, porque nós vivemos no mundo numa falsidade desgramada, né, gente? Numa falsidade terrível, falsidade nas palavras, falsidade nas ações. Jesus, ele arrebentava mesmo com a questão. Porque ele disse assim: olha, quando você fizer tudo que você tem de fazer, sabe que eu vou te chamar de cara brilhante, de máximo. É isso que Jesus falou? Eu vou te chamar de duas palavrinhas: servo inútil. Servo inútil. Igreja avivada, irmãos, é igreja que depende única e exclusivamente da graça de Deus. A igreja avivada não conta as suas maravilhas, conta as maravilhas de Deus.
A igreja avivada tira o eu. Eu fiz, eu. A igreja avivada coloca Deus fez, Deus pode, Deus tem poder. Portanto, meus queridos, cuidado com um bichinho chamado orgulho. Talvez muito dos seus problemas que você acusa o diabo, ele deve dizer o seguinte: olha, não tem nada a ver com isso não, o problema seu é o seu orgulho, aí Deus não ouve mesmo. Ele vai falar: eu não presto, mas me incluo fora dessa. Né, gente? Não é justificar o diabo, não, nem defendê-lo, mas não é justificar nossos problemas também, não. Eu creio que eu preciso e você precisa caminhar na dependência da graça de Deus. O meu primeiro pastor, lá em Cunha, quando eu cheguei em Cunha, pastor Sérgio Marcos Leite, um brilhante pastor, ele dizia o seguinte: o cristão, ele veio da roça, roceiro, como eu, e como alguns dos irmãos aqui. Como diz lá um canal que tem no YouTube, lá nós somos roceiro, mas não bobos. É diferente, né? Não é isso, Doni? Ser roceiro, mas não é bobo, né? De bobo só tem um jeito de andar, né? Só o jeito de andar. E ele dizia o seguinte, pastor Sérgio dizia assim: o crente cresce que nem rabo de cavalo, sempre para baixo. O crente cresce diminuindo. A igreja cresce diminuindo na presença de Deus. Irmãos, aonde brilha o sol, estrela não aparece. Jesus é o sol, é o nosso sol fulgente, como diz o cântico Alegria, Jesus, a alegria dos homens. Aonde brilha o sol não tem espaço para estrela. E lamento dizer, mas os púlpitos viraram verdadeiros palcos de exibicionismo. As igrejas mostram mais o que elas fazem do que Jesus. As pessoas estão preocupadas mais em mostrar a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja. Espera aí, eu não tenho igreja, você tem igreja, irmão? Você é dono da igreja? Claro, está cheio de dono de igreja por aí, mas dono de igreja, no meu modo de pensar, fui ensinado que dono de igreja é Jesus Cristo. Senão vai acontecer igual no Apocalipse, eu estou à porta e bato. Mas não dá para entrar porque aí é um desfile de arrogância. E se você foi sincero, porque para reconhecer que somos orgulhosos, exige sinceridade. Para reconhecer que você é orgulhoso, exige sinceridade de coração. Para reconhecer que a nossa igreja também é orgulhosa, exige sinceridade de coração. E eu creio, irmãos, que metade dos nossos problemas, ou até mais dela, serão resolvidos quando nós deixar a humildade tomar conta de nós. Amém, gente? Eu quero fazer com você um momento de oração. Eu gastei o sermão dessa noite no tema da humildade e do orgulho, porque eu creio que seja a principal condição. Eu creio que
o orgulho seja o principal impedimento para a vinda do avivamento. E creio que a humildade seja a condição vital, sine qua non, não é condição principal para a vinda do avivamento. Igreja humilde é a igreja que tem um mestre, um único mestre, Jesus, pastor dos pastores, e depois os pastores que ele envia. Essa é a igreja avivada. Se você quer ser quebrantado nessa noite, se você quer pedir perdão, perdão pela vaidade pessoal, perdão pela vaidade coletiva, se você tem coragem de dizer: Deus, olha, eu brigo comigo, brigo com o diabo, mas eu sei que o problema é minha vaidade pessoal. Você tem coragem para fazer isso? Fique de pé, eu quero orar por você. E por mim também. Como eu já estou de pé, eu quero orar por você. Eu queria que você, meu irmãozinho, minha irmãzinha, com todo o amor, eu gostaria que você olhasse para dentro de ti e parasse com esse discurso de humildade, quando na verdade há muita arrogância. Há muita altivez. E pedisse: Deus, me faz uma pessoa humilde. Você pode fazer uma oração pedindo para Deus te fazer mais humilde? Não é momento agora de você esperar uma oração do pastor, não. Não é momento de você esperar uma oração. Não existe nenhuma oração que possa arrancar de você um demônio chamado orgulho, até porque não existe um demônio chamado orgulho. Claro que o demônio gosta do seu orgulho, mas não existe um demônio chamado orgulho. Você tem coragem de dizer: Deus, eu quero experimentar a humildade na minha vida. Fale com Ele nesse momento. Diga a Deus: eu reconheço o meu orgulho, a minha dureza de coração, nós reconhecemos como igreja também os nossos pecados. Nós pedimos a Deus perdão pelas vezes que nós nos achamos superior, Pai. Quebranta os corações, Pai. Que todos vejam em nós exemplo do nosso mestre maior, exemplo de Jesus Cristo, que não se importou com a glória deste mundo, mas quis a glória de Deus. Pai, se o avivamento não está vindo por causa do nosso orgulho, da gente achar que nós estamos muito bons, que somos muito bons, tem misericórdia de nós, Deus. Que nós não venhamos a reconhecer o nosso orgulho sendo
ferido pelo Senhor, machucado pelo Senhor, abandonado por um tempo, para que precisamos reconhecer, mas que nessa noite nós reconhecemos a dependência do Senhor. Faz-nos mais humildes, ó Deus. Faz-nos mais parecido contigo, Pai. Eu gostaria, querido, que você se aproximasse de uma pessoa que está do seu lado e começasse a pedir perdão pelo orgulho da sua igreja, que é o seu, que é o meu. Ore com alguém dizendo: Deus, nós pedimos perdão, Pai. Nós pedimos, Deus, que a Tua unção seja derramada sobre nós. Nós pedimos perdão porque um dia nós achamos que já não precisava mais do Senhor. Nós pedimos perdão porque, Deus, nós achamos sermos muito bons, temos o melhor louvor, temos o melhor isso, o melhor aquilo outro, o templo mais bonito. Quando nada disso importa, nada disso alegra o coração de Deus. O Jesus faz-nos uma igreja humilde. Faz o nosso coração humilde, Senhor. Eu preciso de Ti, Deus. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti muito mais do que eu imagino que eu precise. Essa igreja precisa de Ti muito mais que ela imagina que ela precisa, Senhor. Nós somos carentes, ó Deus, da Tua graça. Nós somos carentes do Teu perdão. Entra aqui, Deus. Entra no meio de nós. Ah, Deus, toca em nós, ó Pai. Toca nos nossos corações, ó Pai. Santifica nossas vidas, ó Deus. Dê-nos humildade. Perdoa essa igreja, Deus. Lembra-te de nós. Lembra-te de nós. E manda, Pai, o avivamento da humildade, do respeito ao Teu nome, da santificação. Nós pedimos essas bênçãos. E que a nossa humildade Te atrai cada dia mais. Que todo demônio, Senhor Deus, principado, caia por terra. Porque se nós não reconhecermos o Senhor nessa vida, se nós não reconhecermos a Tua glória nessa vida, nós vamos reconhecer no tribunal. Porque a Tua palavra diz que naquele dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Tu és o Senhor. E eu prefiro dobrar os meus joelhos hoje. Eu prefiro que a minha língua diga hoje: Tu és o Senhor, para não experimentar a condenação. Ó Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor dessa igreja seja dados a Ti. Faz-nos servos, servo um dos outros, servos do Senhor, servos de todo. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus oramos. Em nome de Jesus. Amém?